Portal Meu Timão. Um jogo como o desta noite aí, certamente tem uma lista de problemas aí que o time apresentou ao longo dos 90 minutos. Eu queria que você falasse, na sua visão, os principais problemas que o Corinthians apresentou diante do São Bento. Obrigado. Boa noite a todos. Não tenha dúvida, né? Uma lista de problemas, uma lista de erros, a gente está atento a tudo que está acontecendo. Eu acho que hoje, no começo do jogo, faltou, obviamente, que concentração. Nós não podemos tomar um gol do jeito que foi, onde o atleta saiu atrás do meio-campo e acabou chegando na frente da área, finalizando. Enfim, são erros que quando são vistos no futebol, você agrega a falta de concentração, porque o espaço que foi dado, a facilidade com que o atleta entrou, faz com que a gente aponte para isso. Mas eu também vi outras coisas, eu também vi muitos erros de passe, vi alguns atletas simplificando muito o tipo de jogo, até por falta de confiança, o que o jogo vai gerando, entendeu? Então, o mais importante é a gente readquirir dentro da partida a convicção, a confiança para poder executar aquilo que sabemos fazer. Então eu vi dois tempos diferentes, eu vi até no primeiro tempo o Corinthians com um pouquinho mais de espaço para jogar e na segunda etapa com um pouco menos de espaço. São Bento voltou, se fechou mais, acabou dificultando muito a entrada da bola que nós tínhamos no primeiro tempo, só que no primeiro tempo nós tivemos alguns atletas um pouco abaixo do que normalmente eles podem render e isso acabou dificultando. A gente empatou a partida ainda com chance de virar o jogo, mas não teve futebol para ir lá e virar a partida. Boa noite, Mancini. Alexandre Oliveira, da TV Globo. Eu queria saber de você, que você disse no início do jogo, antes da partida, sobre a imposição, e isso está muito ligado à atitude. Você acha que os garotos, né, que estão começando o jogo como titulares, estão tímidos ainda para mostrar um pouco mais de atitude? Acho que até normal pela idade. E outra, aproveitando, o rodízio é uma necessidade pela quantidade de jogos que o Corinthians vai ter nos próximos dias? Obrigado. Não tenha dúvida que sim, né? O rodízio é uma necessidade, porque nenhum atleta suportaria entrar em campo com a sequência de jogos que nós vimos. Foram 4 jogos, vão ser em 8 dias, então é de fundamental importância que a gente equilibre o tempo de cada um em campo, né? E a gente também não pode, de repente, jogar fora um planejamento em função daquilo que está vendo dentro de campo. É necessário ter calma, a gente quer vencer todas as partidas, mas nem sempre é possível. Do outro lado também tem uma equipe que luta, que briga, que joga, e nós temos que respeitar exatamente o tempo de cada um, até para que você não torne a sua temporada ainda mais difícil, perdendo jogadores com lesões. E sobre a imposição, ela faltou, né? Eu acho que nós não tivemos a imposição necessária no começo do jogo, que era um pacto que nós havíamos feito, para que a gente pressionasse o São Bento desde o começo do jogo, encurtasse, não desse espaço. Aí, de repente, nós tomamos um gol muito cedo, o que, de certa forma, joga uma pressão em cima de certos jogadores, principalmente os mais jovens, e aí começa aquele jogo de toques laterais, e você para de ser agressivo, e parando de ser agressivo, você não incomoda tanto, e aí não tem a imposição desejada, né? Acho que no primeiro tempo, nós, embora tivéssemos um pouco de espaço nas laterais, que foi corrigido pelo São Bento no segundo tempo, a gente não teve a calma necessária e a velocidade necessária para agredir mais o São Bento, proporcionando mais situações de gols. Nós até tivemos alguns lances interessantes, mas muito pouco em relação ao espaço que nós tivemos. Boa noite, Mancini. Samir Carvalho, do Café do Setorista. Mancini, eu quero insistir na questão dos volantes, porque no último jogo eu considerei que o Xavier e o Camacho deram uma saída de bola excelente para o time propôs mais o jogo e no meu ver também ajudou muito o Luan, porque o Camacho ele tem um passe muito vertical. Em cima disso eu te pergunto, você ter deixado eles fora hoje, você está poupando 2 possíveis titulares ou esses 2 jogadores ainda estão atrás do Gabriel e do Cantillo? Presuntinho assado, sabor incrível. Criação original Piraquê. Cracker, gergelim, crocante, incomparável. Criação original Piraquê. Na sua avaliação. Valeu. Não tem ninguém atrás de ninguém. Nós sabíamos que nós teríamos 4 jogos em 8 dias, então por isso a escolha de um time fazer 2 jogos e o outro também, para que na Sul-Americana a gente
escolhesse o melhor time, o time mais tarimbado para ir lá, jogando fora de casa, né? Então eu tenho que respeitar aquilo que foi combinado com todo mundo, né? Nós, não só a minha equipe técnica, a diretoria que participa, os atletas, a gente elabora um planejamento e ele está sendo cumprido. O time que jogou domingo jogaria sexta-feira e o time que jogou na terça-feira jogará no domingo, para depois sim, a gente avaliando aquilo tudo que os atletas mostraram dentro de campo, a gente escolher um time para a Sul-Americana. Boa noite, Roberto Lloyd, da Rádio CBN. Pelos jogos em sequência, né, você vem alternando a escalação do Corinthians. Para a estreia na Copa Sul-Americana, dá para entender, ou pelo menos visualizar, que você vai mesclar um pouco o time, né, levando em consideração que o time, teoricamente, reserva foi bem em campo contra a Ferroviária e os jogadores que você colocou no segundo tempo melhoraram hoje a partida? Dá para imaginar, na próxima quinta-feira, um time mais mesclado e talvez com jogadores mais experientes por cima Sul-Americana? Nós temos ainda um jogo no domingo para depois o jogo da Sul-Americana na quinta-feira. E é o que eu acabei de dizer. É óbvio que nós estamos analisando tudo e nós queremos para a Sul-Americana ter um time titular, diante daquilo que foi mostrado dentro de campo. Eu acho que é a maneira mais justa de você escolher uma equipe diante daquilo que os atletas estão fazendo dentro de campo, em cima da sua produção, para que a gente possa definir o melhor time no momento. Não quer dizer que vai ser o time de toda a temporada, mas para este momento a gente vai avaliar sim esses últimos 4 jogos. Mancini, boa noite. Marcelo Braga do GE. Queria que você falasse sobre a saída dos meninos no intervalo, Rodrigo Varanda, Vitinho e Cauê. Eles não vinham bem mesmo no primeiro tempo, né? Essa substituição foi no sentido de preservar esses meninos até do desgaste com a torcida e também ainda sobre essa preservação. Você acha que o Rodrigo Varanda vem justificando as chances que vem tendo como titular ou outros meninos que estão no elenco podem começar a ganhar chance também pelo lado do campo? Obrigado, um abraço. Olha, desses meninos, o Varanda foi o que teve uma sequência maior de jogos. Eu também não gostei da atuação deles hoje no jogo. Eu acho que muito em cima daquilo que aconteceu na partida, nós tomamos o gol cedo e aí você tem que se expor mais, você tem que arriscar, chegar, entrar na área e entrar numa zona de campo onde é muito mais apertado, onde você tem uma tendência de errar mais, porque você encontra um adversário ganhando a partida logo aos 7 minutos de jogo, mais fechado. Então ele acaba proporcionando mais erros ao adversário. E eu acho que isso foi decisivo na partida. Rodrigo, Cauê e Vitinho não fizeram um bom jogo, erraram lances bobos, mas isso faz parte do amadurecimento deles. E eu estou aqui para colocá-los e tirá-los no momento certo, dentro de uma perspectiva que a gente acha a mais certa, né? Você não pode de maneira alguma deixar de usar os meninos, porque eles são patrimônios do clube e eles certamente estão sendo formados para jogar no Corinthians, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter este jogo de cintura para saber o momento de tirá-los também, porque eles estão ao mesmo tempo que tendo a oportunidade, vivenciando coisas diferentes no futebol, e às vezes eles ainda não estão prontos para isso, né? Uma coisa é você estar ganhando uma partida dentro de casa, outra coisa é você estar perdendo, embora a gente não tenha a torcida no estádio, que decisivamente faria com que a pressão fosse maior, mas é importante que eles se habituem com isso. Eu acho que isso faz parte de tudo aquilo que eles vão viver na carreira, né? Hoje foi um capítulo um pouco à parte, a gente não esperava, mas que está sujeito a acontecer. Então, por isso, eu retirei os 3 no intervalo, fiz a entrada de atletas mais experientes, mais acostumados a esse tipo de jogo, para que a gente pudesse, logicamente, virar a partida. Não foi possível, a gente empatou, mas que sirva de aprendizado para eles. Boa noite, Mancini. Salazar aqui da Gazeta Esportiva. Mancini, o Cantillo chegou ao Corinthians por causa do desempenho dele como segundo homem de meio de campo. Cracker, gergelim, crocante, incomparável. Criação original Piraquê. Goiabinha, mix perfeito. O Gabriel fez sucesso no Corinthians também atuando como primeiro homem de meio de campo. E a gente tem visto você tentando os dois jogadores em tese em posições trocadas, né? O Cantillo vindo mais atrás, o Gabriel aparecendo mais à frente. A impressão é que nenhum dos dois desse jeito conseguiu render o que eles já renderam em suas posições originais. Eu queria que você explicasse por que dessa sua tentativa, dessa opção do Cantillo mais atrás e do Gabriel mais à frente. Um abraço. É simples, pela saída de bola do Cantillo e pela marcação do Gabriel. Como nós queríamos sufocar o São Bento, a gente adotou uma postura para marcar em cima, não deixar o São Bento jogar.
O Gabriel tem uma facilidade maior para adiantar a marcação, é um atleta mais rápido, e o Cantillo exatamente jogando por trás para dar uma saída de bola de mais qualidade. Nós já fizemos isso em outros jogos, né, e talvez não tenha sido notado porque o time venceu, e quando a gente perde sempre gera algum tipo de comentário, né? Na minha visão, o Cantillo hoje fez um bom jogo, seguro, acertou a maioria dos passes. O Gabriel jogando nessa função, é óbvio que na armação ele tem um pouco mais de dificuldade, por isso que eu fiz a troca. Mas é uma dupla que foi testada, assim como já foi testado Gabriel e Ramiro, assim como no último jogo jogou Xavier e Camacho, a gente vai tentando escolher a dupla ideal neste momento do Corinthians. Volto a dizer, não quer dizer que será a dupla titular, mas eu tenho que ser justo com aqueles que estão jogando melhor, para que a gente possa definir não só a dupla de volantes, mas o time do Corinthians. Mancini, boa noite. Lucas Herrero, da Rádio Bandeirantes. Na última coletiva, depois da derrota para a Ferroviária, você disse que poderia fazer algumas alterações na equipe porque gostou do jogo contra a Ferroviária. Só que, na partida de hoje, você colocou somente o Cantillo, que não atuou contra a Ferroviária e entrou no segundo tempo contra o Guarani. O que você pensou ao colocar o Cantillo e por que não colocou outras peças que se destacaram contra a Ferroviária? Na verdade eu não pensei, na verdade eu tive a decisão, porque os atletas jogaram na terça-feira, ainda não estavam totalmente recuperados do jogo, então por isso que a gente adotou o planejamento que já havia sido estabelecido. Neste jogo, a equipe que jogou domingo diante do Guarani voltaria a jogar. A entrada do Cantillo, e por isso ele não foi a Araraquara, exatamente para que ele pudesse jogar hoje. Mancini, boa noite. Kaique Silva, da Rádio Jovem Pan. Eu gostaria que você falasse mais uma vez sobre nível de atuação. Você concorda que o nível da atuação do Corinthians no meio de semana contra a Ferroviária foi maior do que hoje? E a que você atribui o time titular do Corinthians, que foi o que entrou em campo hoje, ter jogado abaixo daquele time que é considerado alternativo até o momento? Na verdade, o time titular ele vai ser escolhido, né? É óbvio que quando você vê a nossa linha defensiva atuando, gera uma expectativa de que esse seja o time que vai jogar a maior parte dos jogos da nossa temporada. Mas não é bem assim, né? Eu mesclei duas equipes, fiz com que duas equipes jogassem no domingo e na terça-feira, e já falei aqui em outras respostas que o time vai ser escolhido a partir do início da Sul-Americana. Então hoje eu não posso te falar quem é titular e quem é reserva. Os atletas estão demonstrando dentro de campo aquilo que podem fazer e no momento para que sejam escolhidos. No jogo contra a Ferroviária, nós tivemos um ótimo desempenho no primeiro tempo e demos uma caidinha no segundo tempo. Hoje, nós iniciamos a partida com uma falta de concentração muito grande, um time lento, com passes laterais, melhorou um pouco no segundo tempo, mas ainda distante do Corinthians, que todos nós sabemos que pode ser. Então, esse tipo de atuação se incomoda os torcedores, também me incomoda. E a gente tem que rapidamente solucionar para que os jogos sejam mais contundentes, a equipe tenha um pouco mais de concentração, que seja uma equipe mais convicta daquilo que quer, não só na parte tática, como na parte técnica também. O Corinthians jogou hoje muito abaixo daquilo que deveria ser. Boa noite, Mancini, Iago Rudado, UOL. Mancini, você perdeu o Casares, peça importante no elenco, e nos dois últimos jogos você testou o Vitinho e o Luan na posição. Hoje, no segundo tempo, embora não tenha atuado ali centralizado, o Otero participou, jogador que está, talvez, ao que tudo indica, esteja com os dias contados aí no Corinthians, e eu queria, em cima de... Você quer ter um lucro considerável com uma ação? Então que tal começar com aquela que vem sendo considerada a ação mais barata do mundo hoje? Em cima disso, eu queria saber se você pretende continuar utilizando esse jogador até o dia 30 de junho, ali, o fim do contrato dele, e por que usar o Otero ao invés do Arauz, que só tem 7 minutos em campo nessa temporada, e o que você planeja para esse atleta? Porque, pelo que me consta, a partir do momento em que um clube contrata um jogador por 12 meses, ele pode ser usado por 12 meses. Eu não posso utilizar o atleta só por 9 meses. A partir do instante em que o contrato do Otero vence em junho, final de junho, ele tem que ser utilizado pelo Corinthians até o último dia de contrato, diferentemente do Casares que saiu. Então, o pensamento é simples, é um atleta que está à disposição, que tem contrato com o clube, e de maneira alguma alguém que assina um contrato de 12 meses tem só 9 para se apresentar em campo. Então a decisão de utilizar o Otero, ela é usada com todos os atletas do elenco.
A partir do momento como foi com o Casares, que o atleta foi negociado, é diferente, a gente perde o jogador. Mas neste caso, não. Eu tive conversas já com o Otero me disse recentemente que quer reverter a situação, então eu tenho que acreditar no elenco que eu tenho em mãos. E eu não posso ficar abrindo mão de nenhum tipo de jogador para que a gente tenha sempre um time mais forte, um elenco mais forte. Fica difícil você falar disso depois de um jogo onde a equipe não foi bem, mas essa é a realidade dos fatos e a gente tem que conviver com isso. Mancini, boa noite. Marco Belo da Rádio Transamérica. Mancini, você já respondeu diversas vezes a respeito do Jô, né, que está sendo bastante questionado pelos torcedores, pela imprensa, enfim. E ele continua jogando muito mal. A respeito de outros jogadores, você já respondeu que eles não são escalados porque eles não fazem por merecer nos treinos durante a semana. Então eu queria saber o que o Jô está fazendo por merecer para continuar sendo escalado. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, o Jô é um exemplo no dia a dia, não só pela sua postura, como pela sua dedicação nos treinos, assim como todo mundo. Eu não tenho nenhum tipo de problema com nenhum jogador no Corinthians, felizmente. Então todos eles se empenham muito. Nas vezes em que eu disse que durante a semana, nos treinamentos, alguns atletas estão abaixo de outros atletas, então por isso que o Jô ficou no banco hoje, porque na escalação foi o Cauê o titular. Se ele tivesse melhor do que Cauê, certamente que ele entraria no jogo e jogaria desde o início. Este é um processo que todos os atletas passam. A gente não pode de maneira alguma descartar nenhum atleta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aquilo que eu estou vendo nos treinos. Então, se alguns atletas perderam espaço, outros ganharam espaço. Se eu tiro o Cauê do jogo hoje, eu tenho que botar o Jô. Porque o Jô, além disso, de ser extremamente dedicado, de ser um exemplo por tudo aquilo que ele faz ao longo da semana, ele é um atleta que é da posição. Então eu não poderia, num jogo onde eu estava perdendo para o São Bento de 1-0, fazer a entrada de um jogador, improvisar um jogador nessa função. Seria muito pior, não só internamente com todos os jogadores, diante do comando do treinador, mas também diante do resultado que se apresentava na partida. E o Jô foi importante em alguns lances. Se não é o Jô que todos queriam, se não é o Jô de anos atrás, é uma outra questão. Nós temos que analisar o jogo friamente. O segundo tempo, com a entrada do Otero, do Luan, do GP, do Jô e do Léo Natel, a equipe melhorou. Não melhorou da forma como nós queríamos. Nós não ganhamos a partida, que era o nosso objetivo. E a gente fica muito chateado e incomodado com isso. Mas, acima de tudo, a gente tem que ser justo diante daquilo que eu tenho em mãos e diante daquilo que é a nossa semana de trabalho. Mancini, Flávio Ortega, ESPN. Sem a torcida no estádio, você perdeu, claro, a força do apoio, mas também acaba não tendo a cobrança das arquibancadas, né? Cobrança que foi dirigida muito agora para redes sociais, para Twitter, enfim, para mensagens. Queria te ouvir se você tem noção de como o teu trabalho está sendo cobrado nesse momento pelo torcedor e muitos pedindo a sua saída. Se isso chega a te incomodar e quão justas são essas críticas ao seu trabalho nesse momento. Obrigado. Eu acho que são justas a partir do momento em que a equipe não vem jogando bem, você perde um jogo fora de casa com 2 erros individuais e aí você empata um jogo em casa. É natural que a torcida esteja chateada, mas eu acho que a divisão de responsabilidades ela deve acontecer. Toda essa pressão... Cracker, gergelim, crocante, incomparável. Criação original Piraquê, goiabinha. Ela chega, porque todo mundo sabe disso. Agora, muito maior do que essa pressão é a nossa pressão com a gente mesmo. É a nossa pressão interna. Não é porque nós não temos a torcida no campo, no estádio, que nós não temos pressão. A pressão é exercida, a cobrança é exercida em cima de todo mundo. Por exemplo, os meninos que saíram hoje foram cobrados também. Assim como os mais experientes também foram cobrados. A gente não vive no mar de rosas, não. A gente sabe, conhece muito bem a profissão, o meio onde a gente está, e por isso a gente sabe que a cobrança ela é importante, mas acima de tudo você tem que entender tudo o que está acontecendo. Nós estamos num momento diferente, um momento de pandemia, um momento de 4 jogos em 8 dias, então tudo isso tem que ser absorvido. O torcedor, ele quer ver o time ganhando e a gente respeita muito isso. E nós queremos dar para ele alegria, nós queremos dar para ele prazer de ver a equipe, orgulho de ver a sua equipe jogando. Às vezes a gente consegue, às vezes não, mas não é por isso que nós vamos deixar de trabalhar.
Eu acho que o mais importante para este momento é você passar ao torcedor que nós estamos cobrando, nós somos cobrados, porque há uma diretoria, há um comando em cima dos jogadores, então internamente a gente se cobra demais, ninguém ficou satisfeito com o jogo de hoje, ninguém ficou satisfeito com a derrota em Araraquara, e por isso a gente tem que voltar, parar, pensar, ver aonde nós estamos errando, para que a equipe possa ser muito mais competitiva, possa jogar um futebol mais alegre, possa devolver ao torcedor aquele orgulho que ele quer ter, seja em jogos de sexta, de sábado, domingo, não importa. Ele quer ver o Corinthians vencendo e é isso que nós temos que entregar para ele. Obrigada, Mancini. Boa noite a todos. Até a próxima.